Mas, rapidamente aqui, ó. Hahnemann fez a experiência com quinina. Ele tomou doses maciças de quinina e teve reações muito fortes, reações que hoje nós diríamos tóxicas, né? E aí ele começou, até para se preservar, e aliás, ele foi um cara genial, ele usou pessoas para fazer as experiências. Infelizmente, a sua mulher, os seus filhos, os seus amigos, né? Se tu vai fazer o que? Amigos servem para isso, né? E as pessoas começaram a ter umas reações muito fortes. Eles falaram um pouquinho, vamos diminuir a dose, tá? Vamos dar. E ele diminuiu a dose e as pessoas continuavam a ter as reações. Eles, pô, que legal, vamos diminuir mais. E elas continuavam a ter as reações, mas não se sentiam tão mal. E ele foi diminuindo, e ele foi diminuindo, e as pessoas continuavam tendo, chegando ao ponto, ele não conhecia o número de Avogadro. Você sabe o que é o número de Avogadro, né? É aquele número que não tem mais a molécula da substância mãe, da substância que constituiu o produto. Se tu botar no microscópio, tu vai ver só a solução onde aquele produto foi dissolvido. No caso da homeopatia, é uma solução hidroalcoólica, uma solução de água e álcool. Então, se tu botar aquilo ali no microscópio, diz, não, aqui só tem água e álcool. Diz, não, mas para um pouquinho, eu botei arnica aí também, né? Eu botei quinino aí. Aí o cientista vai olhar e diz assim, não, aqui não tem mais arnica. Mas como é que eu tomo e tenho a mesma reação de quem tomou arnica? Bom, aí tudo se chama memória da água, aí entra toda uma filosofia em cima disso. E hoje a física quântica nos explica que aquele solvente guardou a memória daquela substância. E esse é o grande problema da homeopatia. Problema para eles, né? Porque nós temos a experiência clínica. E aí a gente pergunta, e por que funciona? E aí ele vai te responder, sabe como? Não sei. Porque também não sabe. E depois, o último pilar, dos 4 pilares da homeopatia, o remédio único. Vocês vão ver que tem correntes homeopáticas que usam vários medicamentos, medicamentos alternados, medicamentos misturados, mas a homeopatia pura, a homeopatia de Hahnemann, usava um remédio que se chama unicista. Um medicamento. Porque se tu dá 2, qual é o que agiu? Não sei. Eu sei que fez bem, né? Olha, vai tomar arnica e nusvônica para essa tua dor de cabeça que tu não consegue passar, a não ser tomando uma dose cavalar de um medicamento alopático. E aí tu volta ao professor e diz, olha, doutor, melhorei. E aí o doutor diz assim, por que será que ele melhorou com a nusvônica ou com a... Né? Não que a gente não mude, a gente pode mudar e até alternar. Mas Hahnemann era um unicista. Então, esses são os 4 pilares que se apoia todo esse edifício filosófico da homeopatia. Então, vocês vejam que a homeopatia não nasceu de uma ideia de um homem. Ele nasceu realmente da genialidade de um homem. De alguém que pensou, de alguém que tinha um conhecimento científico e chegou a esse conhecimento científico através da experiência. Hahnemann era uma pessoa genial. Hahnemann chegou a fazer estudo, por exemplo, com o salgueiro. O pessoal da farmácia aqui já deve ter ouvido falar do salgueiro, né? Do qual se extraiu o ácido acetilsalicílico. Pois Hahnemann, 50 anos antes, ele já tinha experiência nisso. Então, esse homem fez essas experiências, constatou e construiu esse edifício maravilhoso que se chama homeopatia. Ele está fundamentado nessas leis e em toda uma filosofia. Eu não sei se nós temos mais tempo, entramos ou paramos por aí? Depois nós temos... Bom, então nós não vamos entrar nisso, mas a homeopatia basicamente é isso, e ela se baseia em um princípio fundamental, que se chama vitalismo, ou energia vital.
Hahnemann pertenceu a uma corrente vitalista de conhecimento médico, que perdurou até o início do século XIX de maneira quase absoluta. Depois, com os experimentos de René Descartes, né, que modificou todo o conceito de conhecimento daquela época, esse vitalismo teve uma queda. E Hahnemann resgatou esse vitalismo. Ou seja, para o cientificismo, o que vale é aquilo que aparece sobre a lente do microscópio. Se não aparece, se não pode ser uma coisa quantitativa e mensurável, não vale. E Hahnemann baseia todo o seu conhecimento em coisas que não são mensuráveis. Aliás, o homeopata, e essa é a grande arte do homeopata, ele consegue tratar a doença antes que ela se manifeste fisicamente. Doutor, eu não estou bem. Ok. Então você me faz uma biografia, um exame de sangue, um exame de fezes, um exame de urina, um exame de... e tu traz para isso. Olha aqui. Tu está bem, tio. Doutor, eu não estou bem. Então vou te mandar para o psiquiatra. Tu pensa que tu não está bem. Tu está bem aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Eu medi. Está bem? O homeopata jamais vai fazer isso. Ele disse, tu não está bem, eu acredito em ti. Então vamos conversar. Por isso que a consulta homeopática leva 1 hora ou mais. Porque tu vai me manifestar coisas que ainda não aconteceram, mas que estão no teu íntimo e vão acontecer. A doença começa pela mente. E só lá a gente pode intervir. Hahnemann diz que a doença é o desequilíbrio dessa força vital, que é o grande maestro que comanda todo o nosso sistema fisiológico. Nós não controlamos. Você não está controlando o batimento do teu coração. Absolutamente. Mas ele está batendo no ritmo que deve bater. Se você desequilibrar essa força, essa energia vital, ele pode ser alterado. Pode ter uma arritmia. Bom, fui eu que mandei? Não. Foi essa coisa etérea que se chama energia vital. E isso se chama corrente vitalista. E isso se choca com a corrente cientificista. Na próxima aula nós vamos abordar essa grande luta entre o cientificismo e a corrente vitalista. E Hahnemann foi um vitalista. E nós, como homeopatas, abraçamos esse conhecimento.